Você já percebeu como quase tudo que você acredita sobre si mesmo não foi realmente escolhido por você? Desde muito cedo, alguém te disse quem você era ou quem deveria ser. Disseram o que era certo, o que era errado, o que era sucesso, o que era fracasso. E pouco a pouco, sem perceber, você começou a carregar tudo isso como se fosse verdade. Mas me diga, em que momento você parou e realmente olhou para dentro sem essas vozes? Era uma vez, enquanto eu caminhava com alguns dos meus discípulos por uma trilha silenciosa nas montanhas. Um deles me perguntou: Mestre, como posso finalmente me encontrar? Eu olhei para ele e perguntei de volta: E quem foi que você perdeu? Ele ficou em silêncio. E talvez, agora, você também esteja. Porque existe algo curioso nisso tudo. Você passa a vida tentando se encontrar, mas raramente questiona quem foi que te ensinou a se perder. A mente humana, segundo a psicologia moderna, é altamente moldável. Desde a infância, ela absorve padrões, comportamentos, crenças, como uma esponja silenciosa. Neurocientistas mostram que grande parte das nossas decisões não nasce de uma escolha consciente, mas de padrões automáticos, construídos ao longo dos anos. Agora pare e observe isso com calma. Se suas reações, seus medos, seus desejos foram em grande parte condicionados, então, quem é você por trás disso tudo? No Dharma, ensinamos algo que, no início, pode parecer desconfortável, mas com o tempo se torna profundamente libertador. Não existe um eu fixo, sólido, permanente dentro de você. Existe experiência, existe movimento, existe mudança constante. Mas a mente quer algo estável, algo que ela possa apontar e dizer: isso sou eu. E é aí que começa o sofrimento. Você já percebeu isso em si mesmo? A necessidade de manter uma imagem, de ser visto de uma certa forma, de não decepcionar, de não falhar. E o mais sutil de tudo, a sensação de que se essa imagem quebrar, algo dentro de você também se quebra. Mas observe com honestidade, quando alguém te critica, o que realmente dói? É a situação ou a história que sua mente conta sobre ela. Na prática, um simples comentário pode atravessar o seu dia inteiro, não pelo que foi dito, mas pelo que você acreditou que aquilo significa sobre você. Isso é a mente tentando proteger algo que talvez nunca tenha sido sólido. Meus discípulos costumavam lutar muito com isso. Eles queriam paz, mas ao mesmo tempo queriam manter intacta a ideia de quem eram. E um dia, sentados ao redor do fogo, um deles disse: Mestre, eu quero parar de sofrer, mas não quero perder quem eu sou. Eu sorri, com suavidade, porque ali estava o conflito que todos carregam, e respondi: Então você quer paz, mas quer manter aquilo que cria o sofrimento. Silêncio. Veja, não é que exista algo errado com você, não é falha, não é fraqueza. É apenas um mal-entendido profundamente enraizado. A ciência hoje já começa a tocar nisso, de forma curiosa. Estudos sobre o self mostram que o que chamamos de identidade é, na verdade, um processo contínuo, uma construção da mente, atualizada momento após momento. Não é algo fixo, é uma narrativa. E quando você começa a observar isso, sem tentar corrigir, sem tentar fugir, algo muito sutil acontece. Um espaço se abre, um pequeno espaço entre você e seus pensamentos. Entre você e suas emoções, entre você e essa história que você vem contando há tanto tempo. E nesse espaço existe algo diferente, algo mais silencioso, mais leve, menos pressionado a ser alguém. Mas me diga, o que acontece quando você não tenta imediatamente preencher esse espaço? Quando você não corre para definir, explicar, controlar?
consegue sentir, mesmo que por um instante, essa pausa. Não como uma ideia, mas como uma experiência. Talvez leve alguns segundos, talvez menos, mas ela está lá. Sempre esteve. E é exatamente nesse espaço que começa a verdadeira transformação. Não através de esforço, não através de se tornar melhor, mas através de ver, com clareza. No próximo passo, vamos olhar para algo ainda mais profundo, porque mesmo quando a ideia de eu começa a se soltar, existe outro movimento silencioso, operando dentro de você. Algo que continua guiando suas escolhas, sem que você perceba. Mas antes de continuar, me diga com sinceridade, quantas das suas decisões e hoje foram realmente suas? E quantas foram apenas ecos de algo que você aprendeu sem questionar? Fique com essa pergunta. Não precisa responder agora, apenas observe. Respire. Vamos continuar. Agora, continue comigo, sem pressa, porque existe algo ainda mais sutil acontecendo dentro de você. Algo que muitas vezes passa despercebido, mesmo quando você começa a questionar quem você é. Mesmo quando a ideia de um eu fixo começa a se dissolver, existe um outro movimento, mais silencioso, mais profundo, a necessidade de ser validado. Já percebeu isso na sua própria mente? Aquele pequeno impulso, quase automático, de querer que alguém confirme que você está indo bem, que você fez a escolha certa, que você é suficiente. Pode ser algo simples. Você manda uma mensagem e, sem perceber, começa a esperar a resposta. Você posta algo e, quase sem notar, verifica se alguém reagiu. Você toma uma decisão e sente uma leve tensão, até alguém concordar com você. Parece pequeno, quase inocente. Mas observe com atenção. O que realmente está acontecendo ali? Na psicologia, isso é muitas vezes associado ao sistema de recompensa do cérebro, especialmente ligado à dopamina, o neurotransmissor que reforça comportamentos que trazem validação e aprovação. Cada curtida, cada resposta, cada elogio reforça um ciclo. Mas aqui está o ponto que poucos percebem. Não é a validação em si que cria o sofrimento. É a dependência dela para se sentir em paz. E quando essa dependência se instala, algo dentro de você começa a viver, em constante espera. Espera por confirmação, espera por reconhecimento, espera por aceitação. E enquanto você espera, você não descansa. Então, meus discípulos costumavam trazer isso de formas muito simples. Mestre, por que eu me sinto inquieto, mesmo quando tudo está bem? E eu perguntava, o que você ainda está esperando, que ainda não chegou? Porque muitas vezes, a inquietação não vem do que está acontecendo, mas do que você acha que ainda precisa acontecer, para finalmente se sentir completo. Agora observe isso na sua própria vida. Quantas vezes você já pensou, quando isso acontecer, eu vou ficar em paz? Quando essa pessoa me entender, vai ser diferente. Quando eu alcançar isso, tudo vai se resolver. Mas então, você alcança, ou recebe, ou é reconhecido. E depois de um tempo, a mente encontra outra coisa para buscar. Percebe o padrão? Isso é o que na psicologia chamamos de adaptação hedônica. A mente se acostuma rapidamente com aquilo que antes parecia suficiente e logo cria um novo ponto de falta. E no Dharma, olhamos para isso de uma forma ainda mais direta, o desejo. Quando não é compreendido, não termina ao ser satisfeito, ele apenas se transforma. Por isso, a busca constante por aprovação nunca realmente resolve a sensação interna. Ela apenas a adia. Mas aqui está algo importante. Você não precisa lutar contra isso. Não precisa se forçar a não ligar para o que os outros pensam. Isso seria apenas mais um esforço da mente, tentando controlar a si mesma. O caminho é mais simples e, ao mesmo tempo, mais honesto. Observar. Quando você percebe, no exato momento,
o impulso de buscar validação, algo muda. Um pequeno espaço se abre antes da reação automática. E nesse espaço existe uma escolha. Você pode seguir o padrão ou pode simplesmente não alimentar. E aqui, algo interessante acontece. Nada desmorona. Você ainda existe. A vida continua. O momento segue. Mas sem aquela tensão, sem aquela urgência silenciosa. Eu me lembro de um momento simples com meus discípulos. Estávamos sentados, em silêncio, após um longo dia. Um deles disse: "Mestre, hoje eu percebi que queria falar algo, apenas para parecer inteligente." Eu olhei para ele e apenas disse: "E o que aconteceu quando você não falou?" Ele respirou e respondeu: "Eu senti desconforto por alguns segundos e depois paz." Já veja, às vezes, o que você evita não é o silêncio, é o desconforto inicial de não ser validado. Mas esse desconforto é exatamente a porta. Se você atravessa, sem fugir, algo do outro lado se abre. Uma forma de estar que não depende tanto do olhar dos outros. E me diga, como seria viver assim? Tomar decisões, não para ser aceito, mas porque são verdadeiras para você. Ficar em silêncio, sem sentir que precisa se justificar. Ser você, sem precisar provar. Isso não é isolamento, não é se afastar das pessoas. É se relacionar, sem se perder. E aos poucos, isso muda tudo. E se isso está fazendo sentido para você, faz algo simples agora. Se inscreve no canal, deixa um like, porque isso ajuda essa mensagem a chegar em mais pessoas que também estão passando por isso. E mais importante, comenta aqui embaixo: "Eu deixo ir." Só isso. Pode parecer simples, mas quando você começa a afirmar isso com consciência, algo começa a mudar na forma como você reage à vida. E fica comigo até o final, porque mais adiante eu vou te guiar por uma meditação que pode te ajudar a sentir tudo isso, não só entender. Agora, respira, porque no próximo passo, vamos olhar para algo ainda mais profundo, algo que está por trás, tanto da identidade quanto da busca por aprovação. Algo que molda, silenciosamente, a forma como você vê a si mesmo e o mundo. E quando isso começa a se revelar, a liberdade deixa de ser uma ideia e começa a se tornar experiência. Vamos continuar. Agora, observe com ainda mais atenção se a ideia de quem você é pode mudar e se a necessidade de aprovação pode ser vista em vez de seguida. Então surge uma pergunta mais profunda: o que está por trás de tudo isso? O que é que está sempre presente, mesmo quando seus pensamentos mudam, mesmo quando suas emoções vêm e vão? Na psicologia, muitas abordagens modernas começam a tocar nisso, especialmente quando falam sobre consciência e metacognição. Metacognição é a capacidade de observar os próprios pensamentos. Ou seja, não apenas pensar, mas perceber que você está pensando. E isso muda tudo, porque no momento em que você observa um pensamento, você já não está completamente dentro dele. Existe uma pequena distância, um espaço. Já percebeu isso? Um pensamento surge: "Eu não sou suficiente." E automaticamente, seu corpo reage, sua respiração muda, seu estado emocional se altera. Mas, se nesse exato momento você observa, isso é um pensamento, algo se afrouxa. O pensamento ainda pode estar lá, mas ele já não tem o mesmo peso. Ele deixa de ser uma verdade absoluta e passa a ser apenas um evento mental. No Dharma, isso é observado há muito tempo. A mente produz pensamentos, assim como o coração bate, assim como os pulmões respiram. Mas em algum momento, você aprendeu a acreditar que cada pensamento
dizia algo real sobre você. E aqui nasce um dos padrões mais profundos de sofrimento. Você acredita no que pensa, sem questionar quem está pensando. Meus discípulos, muitas vezes, se confundiam com isso. Eles diziam: Mestre, meus pensamentos não param. Como posso ter paz? E eu respondia: Você quer parar o vento? Ou quer aprender a não ser levado por ele? Porque tentar controlar a mente é como tentar segurar água com as mãos. Quanto mais força, mais escapa. Mas quando você observa, sem lutar, sem se identificar, a relação muda. E aqui entra algo importante, também estudado pela ciência, a chamada fusão cognitiva. Quando você está fundido com um pensamento, você não percebe que ele é apenas um pensamento. Você vive como se ele fosse realidade. Mas quando essa fusão se dissolve, você ganha liberdade. Liberdade para não reagir automaticamente. Liberdade para não acreditar em tudo que surge na mente. Liberdade para escolher, com mais clareza. Agora me diga, quantas vezes um pensamento já mudou completamente o seu dia? Uma simples interpretação, um julgamento interno, uma lembrança, e de repente tudo parece pesado. Mas e se você começasse a ver esses pensamentos como nuvens? Eles aparecem, se movem e eventualmente desaparecem. Você não precisa segurá-los, não precisa empurrá-los. Apenas observar. Eu me lembro de uma manhã com meus discípulos. Estávamos caminhando e um deles parecia inquieto. Eu perguntei: O que está acontecendo dentro de você? Ele respondeu: Minha mente não para. Eu continuo pensando nas mesmas coisas. Então eu disse: Mostre-me um pensamento seu. Ele ficou confuso. Como assim, mestre? E eu continuei: Se você pode ver, então não é você. Esse é um ponto sutil, mas profundo. Aquilo que você consegue observar não pode ser aquilo que você é. Você observa pensamentos. Você observa emoções. Você observa sensações. Ah, então, quem é esse que observa? Não precisa responder com palavras, apenas perceba. Existe uma presença silenciosa que está aqui, agora, antes de qualquer pensamento. E quando você começa a descansar nisso, mesmo que por alguns segundos, a mente desacelera, o corpo relaxa, a respiração aprofunda. Não porque você forçou isso, mas porque você parou de interferir o tempo todo. E talvez, pela primeira vez em muito tempo, você experimenta algo simples: estar aqui. Sem precisar melhorar o momento, sem precisar entender tudo, sem precisar ser diferente, apenas presente. Mas existe algo interessante. Quando você começa a tocar esse espaço, a mente muitas vezes reage. Ela tenta puxar você de volta, com pensamentos, com distrações, com preocupações, não porque há algo errado, mas porque esse padrão de identificação foi reforçado por anos. Então, vá com calma. Não é sobre chegar em algum lugar, é sobre perceber. E cada vez que você percebe, mesmo que por um instante, algo dentro de você se reorganiza. Agora, deixa eu te perguntar algo. O que acontece quando você para de lutar contra o que está sentindo e simplesmente observa, sem tentar mudar, sem tentar consertar, apenas ficando ali? Talvez surja desconforto, talvez silêncio, talvez até um certo alívio. Tudo isso faz parte. E é exatamente aqui que começamos a tocar algo ainda mais profundo. Porque observar é apenas o início. No próximo passo, vamos entrar em algo que transforma completamente a forma como você se relaciona com a dor. Não evitando, não reprimindo, mas entendendo. E quando isso acontece, até o sofrimento começa a mudar de forma. Respira e vamos continuar. Agora, vamos olhar para algo que quase todos tentam evitar: a dor.
Não apenas a dor física, mas aquela dor silenciosa, interna, que aparece em momentos inesperados. Já é de uma lembrança, uma rejeição, um medo, uma sensação de vazio. E me diga, com sinceridade, o que você costuma fazer quando isso surge? Você tenta distrair a mente, pega o celular, procura algo para ocupar o tempo, ou talvez tenta pensar demais para encontrar uma solução? Na psicologia, isso é conhecido como evitação experiencial. É o impulso de evitar, suprimir ou escapar de emoções desconfortáveis. E no curto prazo, isso parece funcionar. Você se distrai e a sensação diminui, e por um momento, tudo parece mais leve. Mas observe com atenção. O que acontece depois? Aquela mesma emoção volta, às vezes mais forte, às vezes mais confusa, mas ainda presente. Porque aquilo que não é compreendido não desaparece. No Dharma, ensinamos que o sofrimento não vem apenas da dor, vem da resistência à dor. Duas pessoas podem passar pela mesma experiência. Uma sofre profundamente, a outra atravessa com mais leveza. Não porque a dor seja diferente, mas porque a relação com ela é diferente. Meus discípulos costumavam lutar muito com isso. Um deles, certa vez, me disse: "Mestre, eu quero paz, mas minha mente não para de trazer coisas que me incomodam." Eu perguntei: "E quando essas coisas aparecem, o que você faz?" Ele respondeu: "Eu tento afastar, pensar em outra coisa, me distrair." Então eu disse: "E quantas vezes isso funcionou de verdade?" Silêncio, porque no fundo ele já sabia. E veja, a mente acredita que evitar a dor é proteção. Mas muitas vezes é exatamente isso que mantém o ciclo. Agora observe algo simples. Quando você sente tristeza e tenta não sentir, o que acontece? Ela se dissolve ou se intensifica. Quando você sente ansiedade e tenta controlar, forçar, bloquear, ela desaparece ou ganha mais força. Isso acontece porque, neurologicamente, quanto mais você resiste a uma experiência interna, mais atenção você dá a ela, e atenção é energia. Ou seja, sem perceber, você está alimentando aquilo que tenta evitar. Mas existe outro caminho, e ele começa com algo muito simples, mas que exige coragem: permitir, não no sentido de gostar da dor ou querer que ela esteja ali, mas no sentido de parar, de lutar contra ela, deixar que ela exista por um momento, sem tentar mudar imediatamente. Respira e imagina isso na prática. Você está sozinho. Uma sensação desconfortável surge, talvez um aperto no peito, talvez um pensamento recorrente. Em vez de fugir, você apenas observa, sente no corpo, percebe a respiração, nota as sensações, sem nomear demais. E aos poucos, algo começa a mudar. Não porque a dor desapareceu imediatamente, mas porque a resistência diminuiu. E quando a resistência diminui, o sofrimento também começa a se transformar. No budismo, falamos sobre duas flechas. A primeira flecha é a dor inevitável da vida. Uma perda, um erro, uma frustração. A segunda flecha é aquilo que você adiciona. Os pensamentos, as histórias, a resistência. Ou isso não deveria estar acontecendo. E muitas vezes é essa segunda flecha que realmente machuca. Agora me diga, quantas vezes você já sentiu mais dor pela forma como interpretou algo do que pelo fato em si? Talvez alguém não respondeu sua mensagem e sua mente disse: "Não se importam comigo." Talvez algo não saiu como esperado e você pensou: "Eu nunca faço nada certo." Percebe? A experiência é uma coisa, a interpretação é outra. E quando você começa a ver isso com clareza, algo muito poderoso acontece. Você não precisa mais acreditar automaticamente em tudo que sente ou pensa. Você pode sentir sem se afogar.
Você pode observar, sem se perder. Eu me lembro de um momento simples, com meus discípulos. Estávamos sentados em silêncio e um deles começou a chorar. Ninguém falou nada. Depois de alguns minutos, ele respirou fundo e disse: "Eu não fiz nada." E passou. Eu apenas assenti, porque naquele momento ele tinha aprendido algo que não vem das palavras. É que as emoções, quando não são resistidas, se movem. Elas não são permanentes. E isso está profundamente ligado a outro ensinamento essencial: a impermanência. Tudo muda. Sensações mudam, pensamentos mudam, estados internos mudam. Mas quando você acredita que aquilo vai durar para sempre, o sofrimento aumenta. Agora, deixa eu te perguntar, o que mudaria se você realmente confiasse que o que você está sentindo agora não é permanente? Se você soubesse, com certeza, que isso vai passar, você ainda resistiria da mesma forma? Respira. Sente essa pergunta, não responde rápido. Apenas deixa ela ecoar. Porque no próximo passo, vamos entrar em algo ainda mais sutil. Não apenas observar a dor, mas desenvolver uma relação diferente com ela. Uma relação baseada, não em resistência, mas em algo muito mais profundo, compaixão. E quando isso começa a surgir, algo dentro de você, finalmente, começa a relaxar. Agora, depois de tudo que você começou a perceber, existe uma pergunta silenciosa que começa a surgir. Se eu não preciso lutar contra o que sinto, se eu posso observar sem me identificar, então, como eu me relaciono comigo mesmo a partir daqui? Porque veja, muitas pessoas entendem, intelectualmente, que precisam aceitar, que precisam deixar ir, mas no fundo ainda existe dureza. Uma cobrança silenciosa, um julgamento constante. Eu deveria estar melhor. Eu já devia ter superado isso. Por que eu ainda me sinto assim? Já percebeu isso na sua própria mente? É como se, mesmo no caminho de crescimento, você encontrasse uma nova forma de se pressionar. Na psicologia, isso muitas vezes aparece como autocrítica crônica. Uma voz interna que acredita que ao pressionar, corrigir, julgar, vai te tornar melhor. Mas na prática, o que ela faz é o oposto. Ela mantém o sistema nervoso em estado de alerta. Ela aumenta a ansiedade. Ela reforça a sensação de inadequação. E mais importante, ela te afasta de algo essencial: a compaixão por si mesmo. No Dharma, a compaixão não é vista como fraqueza. Ela é vista como clareza. Clareza de que a dor existe. Clareza de que todos passam por ela. Clareza de que lutar contra si mesmo só aprofunda o sofrimento. Meus discípulos muitas vezes confundiam isso. Eles acreditavam que ser disciplinado significava ser duro consigo mesmo. Até que um dia, um deles se aproximou, visivelmente frustrado, e disse: "Mestre, eu estou tentando tanto, mas sinto que nunca é suficiente." Eu perguntei: "Se um amigo seu estivesse sofrendo, você falaria com ele da forma como fala consigo mesmo?" Ele ficou em silêncio, e essa pergunta ficou com ele por muito tempo. Agora eu te pergunto o mesmo. Se você pudesse ouvir o tom da sua própria mente, ela soa como cuidado ou como cobrança, porque existe algo importante aqui. A forma como você se trata molda diretamente a forma como você experiencia a vida. Se há dureza dentro, tudo parece mais pesado. Se há espaço, tudo começa a respirar. E aqui entra um ponto essencial, também estudado na psicologia: a regulação emocional. Você não regula suas emoções apenas mudando pensamentos. Você regula através da forma como se relaciona com elas. E a compaixão é uma das formas mais profundas de regulação. Não porque ela resolve tudo, mas porque ela cria segurança interna. E quando há segurança,
o sistema nervoso desacelera, a mente se acalma, o corpo relaxa. Agora, imagina isso na prática. Você sente ansiedade, em vez de pensar, isso não deveria estar acontecendo. Você reconhece, isso está difícil, e tudo bem sentir isso agora. Peixe percebe a diferença. Não há luta, não há negação, há presença, e isso muda completamente a experiência. No budismo, existe uma prática silenciosa, mas muito poderosa: tratar a si mesmo como alguém que você realmente deseja cuidar. Não com indulgência, não com desculpas constantes, mas com honestidade e gentileza ao mesmo tempo. Eu me lembro de uma noite com meus discípulos. Um deles estava inquieto, andando de um lado para o outro. Eu perguntei: "O que você está tentando resolver?" Ele respondeu: "Eu não consigo parar de me culpar por algo que fiz." Então eu disse: "Se culpar está mudando o que aconteceu?" Ele abaixou o olhar: "Não." "Então por que continuar?" Veja, a culpa, muitas vezes, parece responsabilidade, mas na verdade é apego ao passado. Responsabilidade real é aprender, ajustar e seguir, sem carregar o peso desnecessário da autopunição. Agora me diga, quantas coisas você ainda carrega que já não podem ser mudadas? Quantas vezes você revisita momentos antigos de como se pudesse corrigi-los? E se, em vez disso, você começasse a olhar para essas partes com mais compreensão, não para justificar, mas para liberar? Age porque, no fundo, você sempre fez o melhor que podia, com o nível de consciência que tinha naquele momento. E isso não é desculpa, é realidade. Quando essa compreensão começa a surgir, algo suaviza. Você ainda aprende, você ainda cresce, mas sem aquela rigidez interna. E aos poucos, uma nova forma de força aparece. Não a força de se pressionar, mas a força de se sustentar, com presença. Agora, deixa eu te perguntar algo. O que mudaria se você começasse a se tratar com o mesmo nível de compreensão que oferece aos outros? Respira. Sente isso por um instante. Porque no próximo passo, vamos olhar para como essa mudança interna começa a transformar também a forma como você se relaciona com os outros. E talvez você perceba que muitos dos conflitos externos nascem de padrões internos, que ainda não foram vistos. Agora, observe com calma. Quando algo dentro de você começa a se suavizar, quando há menos luta, menos cobrança, menos necessidade de provar, naturalmente, a forma como você se relaciona com os outros também começa a mudar. Porque veja, muitos dos conflitos que você vive não começam fora. Eles começam dentro e depois se refletem nas relações. Já percebeu isso? Às vezes, alguém diz algo simples e você sente uma reação desproporcional. Não é apenas sobre o que foi dito, é sobre o que aquilo tocou em você. Uma insegurança antiga, uma expectativa não atendida, um medo silencioso. E então, sem perceber, você reage. Na psicologia, isso é conhecido como gatilho emocional. Um estímulo externo que ativa uma resposta interna baseada em experiências passadas. Ou seja, muitas vezes, você não está reagindo ao presente, mas a algo que já aconteceu antes. E aqui está o ponto importante. Quando você não percebe isso, você acredita que o problema está apenas no outro. Mas quando começa a observar, algo muda. Você ainda sente, você ainda reage em algum nível. Mas existe um pequeno espaço antes da ação. E nesse espaço existe consciência. Meus discípulos aprendiam isso, não através de teoria, mas através da convivência. Uma vez, 2 deles discutiram. Nada muito grande, mas o suficiente para gerar tensão. E um deles veio até mim e disse: "Mestre, ele me desrespeitou." Eu perguntei: "O que exatamente aconteceu?" Ele explicou a situação
E então eu perguntei: "E o que isso fez você sentir?" Ele parou, pensou por alguns segundos e me respondeu: "Me senti ignorado." Eu assenti e disse: "Então, talvez, a dor não seja o que ele fez, mas o que isso despertou em você." Silêncio. Porque naquele momento, ele começou a ver. Veja, isso não significa que o outro está sempre certo, mas significa que a sua experiência interna merece ser compreendida antes de ser projetada. E quando você faz isso, os conflitos começam a perder intensidade. Você escuta mais, reage menos, responde com mais clareza. E algo curioso acontece: você para de tentar controlar tanto os outros, porque percebe que cada pessoa também está reagindo aos seus próprios padrões, às suas próprias dores, às suas próprias histórias. Isso não é justificativa, é compreensão. E dessa compreensão nasce algo muito importante: compaixão pelos outros. Não aquela compaixão ingênua, que aceita tudo, mas uma compaixão lúcida, que entende sem se perder, que respeita sem se anular, que se posiciona sem precisar atacar. Agora me diga, quantas vezes você já tentou explicar demais a ti para ser compreendido? Quantas vezes você já se desgastou tentando fazer alguém ver o seu ponto de vista? E quantas vezes isso realmente trouxe paz? Porque existe algo libertador aqui. Você não precisa ser compreendido por todos para estar em paz. Essa necessidade, muitas vezes, está ligada à busca por validação, que vimos antes. Mas quando isso começa a se soltar, você pode falar quando fizer sentido. E pode ficar em silêncio quando não houver necessidade, sem aquela urgência de convencer, de justificar, de provar. Eu me lembro de algo que aconteceu durante uma caminhada com meus discípulos. Um deles estava claramente incomodado com o outro, mas não dizia nada. Depois de um tempo, eu perguntei: "Por que você não fala o que está sentindo?" Ele respondeu: "Porque não quero criar conflito." Então eu disse: "Evitar o conflito externo está criando o quê? Dentro de você?" Ele respirou fundo e respondeu: "Tensão." Veja, guardar tudo não é paz. Explodir também não é. O caminho do meio é expressar com consciência, sem agressão, sem submissão, apenas clareza. E isso só é possível quando você não está reagindo automaticamente. Quando há espaço dentro de você. Agora, deixa eu te perguntar: o que mudaria nos seus relacionamentos se você começasse a observar suas reações antes de agir? Se você desse alguns segundos antes de responder, se você escutasse não apenas o outro, mas também o que surge dentro de você. Respira. Porque no próximo passo, vamos entrar em algo ainda mais profundo: a forma como você lida com o controle. Porque muitas das tensões internas e externas vêm de uma tentativa constante de controlar aquilo que não pode ser controlado. E quando isso começa a se soltar, uma sensação inesperada aparece: leveza. Agora, observa com cuidado. Quantas coisas você tenta controlar ao longo do seu dia? Pequenas coisas, respostas das pessoas, resultados, impressões, situações que ainda nem aconteceram. E outras maiores, o futuro, as decisões, a forma como você é visto, o rumo da sua vida. E no meio disso tudo, existe uma tensão silenciosa, uma sensação de que, se você não controlar, algo pode dar errado. Já percebeu isso? Na psicologia, isso está muito ligado à necessidade de controle percebido. O cérebro humano busca previsibilidade, porque previsibilidade traz sensação de segurança. Mas aqui está o ponto: a vida não é previsível. E quanto mais você tenta forçar controle sobre aquilo que é naturalmente incerto, mais tensão você cria. Meus discípulos frequentemente se deparavam com isso. Um deles
Certa vez, estava inquieto, claramente preocupado. Eu perguntei: "O que está ocupando sua mente?" Ele respondeu: "Estou tentando garantir-me que tudo dê certo amanhã." Eu olhei para ele, com calma, e perguntei: "E você consegue?" Ele hesitou, não completamente. Então eu disse: "Então você está sofrendo por algo que ainda não aconteceu e que você não pode controlar totalmente." Silêncio. Porque essa é uma das formas mais comuns de sofrimento. Viver no futuro, tentando controlar o que ainda não existe. Agora me diz, quantas vezes sua mente já criou cenários em que nunca aconteceram? Conversas imaginárias, problemas hipotéticos, medos que parecem reais. E seu corpo reage como se tudo aquilo estivesse acontecendo agora. Isso acontece porque, neurologicamente, o cérebro não diferencia completamente uma experiência real de uma intensamente imaginada. Ou seja, você pode estar sofrendo sem que nada esteja realmente acontecendo. Faz-se no Dharma. Olhamos para isso de forma muito direta. O apego ao controle é uma tentativa de fixar algo que é impermanente por natureza. Tudo muda. As situações mudam, as pessoas mudam, você muda. E ainda assim, a mente tenta segurar. Mas me diga, o que acontece quando você tenta segurar água com as mãos? Ela escapa. E quanto mais força você usa, menos você consegue manter. Agora imagina fazer o oposto. Em vez de apertar, você relaxa. Em vez de controlar tudo, você faz o que pode e solta o resto. Isso não é desistir, não é passividade, é agir sem carregar o peso do que você não controla. E isso muda tudo. Você ainda toma decisões, você ainda se esforça, você ainda se importa, mas sem aquela contração constante, sem aquela pressão interna. Eu me lembro de uma situação simples, com meus discípulos. Um deles estava frustrado, porque algo não saiu como planejado. Ele disse: "Mestre, eu fiz tudo certo, mas ainda assim deu errado." Eu perguntei: "Você controlou o esforço ou o resultado?" Ele respondeu: "O esforço." Eu assenti. "Então, por que você está tentando controlar o que nunca esteve nas suas mãos?" Veja, isso é algo que, quando entendido profundamente, traz um tipo de paz muito real. Você começa a separar duas coisas: o que depende de você e o que não depende. E isso é libertador. Porque grande parte da ansiedade vem de tentar controlar aquilo que não depende de você. Agora, deixa eu te perguntar: o que na sua vida você está tentando controlar, que claramente não está sob seu controle? Talvez a opinião de alguém, o comportamento de outra pessoa, um resultado específico. E o que aconteceria se você soltasse apenas um pouco? Não tudo de uma vez, mas o suficiente para respirar melhor. Porque no fundo, o controle excessivo não traz segurança. Ele cria exaustão. E quando você começa a soltar isso, mesmo que devagar, algo dentro de você começa a descansar. O corpo relaxa, a mente desacelera, a respiração se aprofunda. Não porque tudo está resolvido, mas porque você parou de lutar contra a natureza da vida. E isso é profundamente transformador. Agora, respira. Porque no próximo passo, vamos entrar em algo ainda mais silencioso: o que acontece quando você realmente começa a deixar ir. Já não como uma ideia, mas como uma experiência real, vivida e sentida, integrada. E é aqui que muitas pessoas percebem que aquilo que estavam tentando segurar nunca foi necessário carregar. Agora, depois de tudo isso, existe algo que começa a acontecer de forma natural, não porque você forçou, não porque você tentou fazer certo, mas porque você começou a ver. Você começa a deixar ir. Mas perceba, deixar ir não é um ato único. Não é uma decisão que você toma uma vez
E pronto. É um movimento contínuo, pequeno, sutil, quase invisível, acontecendo, momento após momento. Você deixa ir quando não reage automaticamente. Você deixa ir quando não precisa provar algo. Você deixa ir quando sente e não resiste tanto. E aos poucos, a vida começa a ficar mais leve. Não porque tudo se resolveu, mas porque você está carregando menos. Me diga, com sinceridade, quantas coisas você está segurando agora, mas que nem percebe mais? Pensamentos repetitivos, histórias antigas, expectativas, medos, imagens sobre quem você deveria ser. É como carregar uma mochila que você colocou nas costas há tanto tempo que já nem lembra como é andar sem ela. Meus discípulos passaram por isso muitas vezes. Um deles, certa vez, me disse: Mestre, eu sinto que estou sempre cansado, mesmo quando não faço nada. Se eu olhei para ele e perguntei: O que você está carregando sendo que não pode ser visto? Ele ficou em silêncio. Porque esse tipo de peso não é físico, é mental, é emocional, é invisível, mas constante. Na psicologia, isso pode estar ligado à carga cognitiva, quando a mente está ocupada demais, processando preocupações, lembranças, antecipações, ela consome energia. E isso gera cansaço, mesmo sem esforço físico. Agora observa quantas vezes você está fazendo algo simples, mas sua mente está em outro lugar, revivendo algo, antecipando algo, tentando resolver algo. E isso te afasta do único lugar onde a vida realmente acontece, o presente. No Dharma, isso é visto com muita clareza. O apego ao passado gera tristeza. O apego ao futuro gera ansiedade. E o esquecimento do presente gera desconexão. Mas quando você começa a deixar ir, não como conceito, mas como prática, algo muda. Você começa a voltar. Voltar para o agora, voltar para o corpo, voltar para a respiração. E isso pode parecer simples, mas é profundamente transformador. Porque no presente não existe excesso de história. Não existe excesso de interpretação. Existe experiência direta. Agora, experimenta isso por um instante, sem tentar mudar nada. Apenas percebe sua respiração entrando, saindo, o peso do seu corpo, onde você está apoiado, os sons ao seu redor, e por um momento, nada está faltando. Percebe? A mente pode até tentar dizer o contrário, mas a experiência direta é outra. E quanto mais você volta para isso, menos você precisa segurar, menos você precisa controlar, menos você precisa provar. Certo, eu me lembro de um momento simples, com meus discípulos. Estávamos apenas sentados, mas sem fazer nada, e um deles perguntou: Mestre, estamos apenas perdendo tempo? Eu sorri e disse: ou talvez, pela primeira vez, você esteja deixando de desperdiçar, porque a mente está sempre correndo para o próximo momento, para a próxima conquista, para a próxima resolução. Mas a vida está acontecendo aqui, agora. Só-se quando você começa a realmente estar aqui, não apenas fisicamente, mas com atenção, com presença, uma paz silenciosa começa a surgir. Não como emoção intensa, mas como ausência de conflito. Tartus agora me diz, quanto da sua energia vai para resistir ao que já está acontecendo e quanto dessa energia poderia ser liberada se você simplesmente permitisse? Respira, sente isso por um instante, porque no próximo passo vamos entrar em algo que integra tudo isso, uma forma de viver onde você não precisa mais se abandonar para se adaptar, nem se fechar para se proteger. Uma forma de estar no mundo, com presença, clareza e leveza. Yanai Norris,
que o alinhamento começa a se tornar real. Agora, depois de tudo isso, de observar, de sentir, de permitir, de começar a deixar ir, surge algo novo, ou talvez algo que sempre esteve aí, mas agora você começa a perceber um certo alinhamento. Mas cuidado, não aquele alinhamento idealizado, onde tudo dá certo, onde você nunca mais sente dúvida ou desconforto. Não. É algo mais simples e, ao mesmo tempo, mais profundo. É quando suas ações começam a vir de um lugar mais honesto, não de medo, não de necessidade de aprovação, não de tentativa de controle, mas de clareza. Você começa a perceber quando algo está desalinhado, não porque alguém disse, não porque parece errado, mas porque, internamente, existe uma contração. Já percebeu isso? Quando você diz sim, mas algo dentro de você se fecha. Quando você permanece, mas sente que já deveria ter ido. Quando você insiste, mas no fundo, sabe que não faz mais sentido. O corpo sabe. Antes da mente explicar, antes da lógica justificar, o corpo já sinaliza. Na psicologia, isso está muito ligado à interocepção, a capacidade de perceber sinais internos do corpo. Sensações sutis, como tensão, leveza, expansão, contração. E quando você começa a prestar atenção nisso, suas decisões mudam. Não porque você está tentando acertar sempre, mas porque você está ouvindo algo mais profundo. Meus discípulos demoravam para confiar nisso. Eles queriam respostas claras, regras fixas, certezas absolutas. Mas a vida não funciona assim. Uma vez, um deles me perguntou: Mestre, como sei se estou no caminho certo? Eu respondi: observe o que acontece dentro de você quando você segue por ele. Ele ficou confuso. Então eu continuei. Há mais tensão, ou mais espaço, mais contração, ou mais abertura. Porque o alinhamento não é uma ideia, é uma experiência. E quanto mais você se afasta de si mesmo, mais difícil fica perceber isso. Mas quando você começa a voltar, quando há mais presença, mais honestidade, menos fuga, essa percepção fica mais clara. E aqui, algo importante acontece. Você começa a confiar mais em si mesmo. Já não no sentido de ter todas as respostas, mas no sentido de saber quando algo está certo ou não, mesmo sem explicação imediata. Isso muda a forma como você vive. Você não precisa mais de tanta validação externa, não precisa de tantas garantias. Você se move com mais simplicidade e, ao mesmo tempo, com mais firmeza. Agora me diz, quantas decisões na sua vida foram tomadas ignorando o que você já sentia lá no fundo? E quantas dessas trouxeram exatamente o desconforto que você já previa, não como punição, mas como consequência de não ouvir? Mas aqui está o ponto bonito disso tudo. Você pode recomeçar a qualquer momento. Não precisa esperar o momento perfeito. Não precisa consertar tudo primeiro. Basta começar a ouvir. Agora, nesse instante. Isso pode começar de forma muito simples, em pequenas escolhas. Dizer não quando for verdadeiro. Dizer sim quando for honesto. Ficar quando fizer sentido. Ir embora quando for necessário. Sem drama, sem excesso de explicação. Apenas alinhamento. Eu me lembro de uma situação com meus discípulos. Um deles decidiu deixar o mosteiro, por um tempo. Alguns não entenderam, outros questionaram. Mas ele veio até mim e disse: Mestre, algo dentro de mim diz que preciso ir. Eu apenas respondi: então vá, com consciência. Meses depois, ele voltou, mais calmo, mais claro, mais inteiro, e disse: eu precisava sair
para realmente entender o caminho. Veja, nem sempre o alinhamento parece lógico, mas quando é verdadeiro, ele transforma. Então, agora, deixa eu te perguntar, o que na sua vida você já sente que não está mais alinhado? E o que você continua mantendo por medo, hábito ou necessidade de aprovação? Respira. Não precisa agir agora. Apenas reconhece. Porque no próximo passo, vamos entrar na parte mais importante de todas. Não apenas entender, não apenas refletir, mas sentir diretamente. Uma experiência guiada, onde tudo isso começa a se integrar no seu corpo, na sua mente, na sua presença. Tu fica comigo até o final, Peixê, porque essa parte pode mudar completamente a forma como você se sente daqui para frente. Agora, permanece aqui mais um pouco, sem pressa de sair, sem pressa de voltar, como se esse momento não precisasse levar a lugar nenhum. Percebe como a mente, às vezes, quer avançar, quer concluir, quer entender, quer transformar isso em algo útil rapidamente. Mas observa o que acontece quando você não segue esse impulso, quando você apenas fica. E a respiração continua, o corpo continua, a vida continua, sem esforço, agora, com suavidade. Traz a atenção novamente para dentro, não para pensar, mas para sentir. Existe alguma parte de você que ainda está tentando segurar algo? Talvez bem sutil, uma pequena tensão, um leve aperto, uma expectativa. Não precisa identificar exatamente, apenas percebe. E agora, sem forçar, vê se é possível soltar, só um pouco mais. E como se você estivesse abrindo a mão de algo que nem precisa mais carregar. Respira e percebe que soltar não é perder. Soltar é permitir que a vida se mova. Muitos dos meus discípulos demoraram para entender isso. Eles acreditavam, que ao soltar, iriam perder controle, perder direção, perder a si mesmos. Mas com o tempo, eles perceberam algo diferente, que o que realmente pesava não era a vida, era o esforço constante de tentar segurá-la. E talvez você esteja começando a perceber isso agora, não como ideia, mas como sensação. Agora, deixa eu te perguntar, o que em você ainda acreditas e que precisa controlar tudo, para que tudo fique bem? E o que acontece quando você não alimenta essa ideia por alguns instantes? Fica com isso, sem responder rápido. Apenas observa. Talvez surja um certo vazio, um espaço que antes estava ocupado, e a mente pode tentar preencher isso, com pensamentos, com preocupações, com distrações, mas se você não corre, se você apenas permite, esse espaço começa a mudar de qualidade. Ele deixa de parecer vazio e começa a parecer amplo, espaçoso, e nesse espaço você não precisa ser nada específico, não precisa provar nada, não precisa sustentar nenhuma imagem, apenas estar. Eu me lembro de uma tarde com meus discípulos, estávamos em silêncio, por muito tempo, e um deles, depois de um tempo, disse: "Mestre, sinto como se eu estivesse desaparecendo." Eu olhei para ele, com calma, e respondi: "Ou talvez você esteja deixando de sustentar aquilo que nunca foi sólido." Ele fechou os olhos e ficou ali, sem tentar entender, apenas sentindo, e isso foi suficiente. Agora, fica mais um pouco aqui, sem buscar conclusão, sem tentar levar isso para algum lugar, porque o que está acontecendo não precisa ser finalizado, precisa apenas ser permitido. Respira. Agora, a partir desse espaço, onde você já não está reagindo tanto, onde há um pouco mais de abertura, um pouco mais de silêncio,
existe algo que começa a se revelar de forma muito sutil. Você começa a perceber que não precisa mais carregar tudo sozinho. Pensa, é mais isso. Pode soar estranho no início, porque por muito tempo você acreditou que precisava sustentar tudo: suas emoções, suas decisões, sua imagem, sua vida inteira. Como se tudo dependesse apenas de você. E isso cansa, mais do que você percebe. Na psicologia, existe algo chamado ilusão de controle. A sensação de que você precisa, ou consegue, controlar muito mais do que realmente é possível. E essa ilusão cria tensão constante. É porque o mundo não responde completamente ao seu controle. Mas observa o que acontece quando você solta um pouco dessa responsabilidade exagerada. Não a responsabilidade real, mas aquela que você assumiu sem perceber. Como tentar controlar como os outros se sentem, como os outros te veem, como tudo deveria acontecer. Respira e sente isso por um instante. Você pode agir sem carregar tudo. Você pode se importar sem se sobrecarregar. Você pode estar presente sem tentar segurar o mundo inteiro. Meus discípulos muitas vezes confundiam isso. Eles achavam que, para serem responsáveis, precisavam se preocupar o tempo todo. Até que um dia, um deles me disse: "Mestre, se eu parar de me preocupar, não vou me tornar descuidado?" Eu sorri e perguntei: "Preocupação já te trouxe clareza ou apenas tensão?" Ele pensou e respondeu: "Tensão." Então eu disse: "Clareza vem da presença, não da preocupação." Veste e veja. Preocupação é repetição mental, sem resolução real. Clareza é contato direto com o momento. E quando você começa a perceber isso, você para de usar a preocupação como ferramenta. Agora, deixa eu te perguntar: quantas vezes você já pensou que precisava se preocupar para que algo desse certo? E quantas vezes isso realmente ajudou? Talvez poucas, ou nenhuma, mas o hábito continua, porque ele foi aprendido. Agora, você começa a ver. E ver já muda tudo. Porque quando você vê um padrão, você não precisa mais segui-lo automaticamente. E aqui, algo começa a se reorganizar. Não pela força, não pela tentativa de controle, mas pela própria consciência. Agora, observa se existe, neste momento, algo que você ainda está tentando resolver mentalmente. Algo que não precisa ser resolvido agora. E vê se é possível colocar isso de lado só por alguns instantes. Saça não para ignorar, mas para não carregar o tempo todo. Respira e percebe como o corpo responde quando você solta essa carga, mesmo que temporariamente. Talvez um pouco mais de leveza, talvez um pouco mais de espaço. E isso já é suficiente por agora, porque essa prática não acontece de uma vez. Ela acontece aos poucos, momento após momento. Agora permanece nesse ritmo, sem pressa, porque no próximo passo vamos entrar em algo ainda mais profundo: a relação entre presença e liberdade. E talvez você perceba que liberdade não é algo que você conquista, mas algo que aparece quando você para de se prender ao que não precisa. Respira. Agora, observa com calma. Quando há menos esforço, menos controle, menos necessidade de sustentar tudo, algo começa a aparecer naturalmente. Um tipo de liberdade. Ares, mas não aquela liberdade que a mente imagina. Não é fazer tudo o que quer. Não é ausência de responsabilidade. É algo mais silencioso. É a liberdade de não estar preso a cada pensamento. A liberdade de não reagir automaticamente a cada emoção. A liberdade de não precisar sustentar uma identidade o tempo todo. Já percebeu como isso muda tudo?
A situação externa pode ser a mesma, mas a experiência interna é completamente diferente. Já na psicologia, isso se aproxima de algo chamado flexibilidade psicológica. A capacidade de se adaptar, de responder com consciência, em vez de reagir no automático. E essa flexibilidade não vem de controlar mais, vem de se apegar menos. Meus discípulos começaram a perceber isso com o tempo. No início, eles queriam respostas prontas, queriam saber exatamente como agir em cada situação. Mas a vida não oferece isso. Então de um dia, um deles me perguntou: Mestre, como saber a resposta certa quando tudo parece incerto? Eu olhei para ele e disse: quando você não está preso ao medo, a resposta se torna mais simples. Ele ficou em silêncio, porque percebeu que muitas das suas dúvidas não vinham da falta de resposta, mas do excesso de ruído interno. Agora, observa isso em você. Quantas decisões parecem difíceis, não porque são realmente complexas, mas porque existe medo, apego ou necessidade de controle envolvidos? Quando isso diminui, a clareza aparece. Não perfeita, mas suficiente. E isso já muda o seu movimento no mundo. Você começa a agir com mais leveza. Não porque tudo está garantido, mas porque você não está tentando garantir tudo. Cássia, agora, deixa eu te perguntar, o que significa liberdade para você? Talvez sua mente traga imagens. Tempo livre, independência, segurança. Mas observa, se, mesmo nesses cenários, a mente continua inquieta, continua buscando, continua tentando controlar, então talvez a liberdade não esteja fora. Talvez ela esteja na forma como você se relaciona com o que surge. Você pode estar em silêncio e ainda assim preso. Pode estar ocupado e ainda assim livre. Tudo depende de onde você está internamente. Eu me lembro de um momento curioso com meus discípulos. Um deles dizia que só encontraria paz quando estivesse sozinho, longe de tudo, longe de todos. Meses depois, ele teve essa oportunidade. Ficou sozinho, em completo silêncio. E quando voltou, disse: Mestre, minha mente foi comigo. Eu sorri, porque ali ele entendeu. A fuga externa não resolve o que é interno. Cássio, a liberdade real não vem de mudar o cenário, mas de mudar a relação com a experiência. Agora, percebe isso. Se neste momento você não precisa mudar nada, não precisa resolver nada, não precisa provar nada, o que está faltando? Fica com essa pergunta, sem responder rápido, porque muitas vezes a sensação de falta não vem da realidade, vem do hábito de buscar. Já estão-se quando esse hábito desacelera, mesmo que por alguns instantes, algo diferente aparece. Uma sensação de suficiência, de completude simples, nada grandioso, mas real. Agora, respira, permanece nesse espaço, porque no próximo passo, vamos tocar em algo ainda mais profundo, a relação entre presença e identidade. E talvez você perceba que quanto mais presente você está, menos você precisa ser alguém específico. Que isso pode ser profundamente libertador. Agora, observa com muita calma, quando você está realmente presente, quando há menos ruído, menos esforço, menos tentativa de controlar, algo curioso acontece. A necessidade de ser alguém começa a enfraquecer, não porque você desaparece, mas porque você para de sustentar uma imagem o tempo todo. Saisman percebe isso? No dia a dia, quantas vezes você está tentando ser visto de uma certa forma? Ser entendido, ser valorizado, ser respeitado, ser reconhecido. E isso não é algo errado, é humano. Mas quando isso se torna constante, se torna cansativo.
porque você nunca descansa completamente. Sempre existe um esforço sutil de manter uma versão de você. Na psicologia, isso se conecta com o conceito de self narrativo. A história que você constrói sobre quem você é e tenta manter consistente ao longo do tempo. Mas no momento presente, essa história não é necessária. Aqui, agora, você não precisa explicar quem você é. Não precisa justificar sua existência. Não precisa sustentar uma identidade. Você apenas é. Meus discípulos muitas vezes se surpreendiam com isso, porque estavam acostumados a pensar em si mesmos o tempo todo. Chamaste até que um dia um deles me disse: Mestre, por alguns momentos eu esqueci de mim e senti paz. Eu olhei para ele e disse: talvez não tenha sido um esquecimento, mas um descanso. Veja, o eu que você sustenta não precisa desaparecer, mas pode descansar. E quando ele descansa, algo mais amplo aparece. Note uma presença que não precisa de nome, não precisa de forma, não precisa de validação, e é a partir daí que a vida começa a fluir com mais naturalidade. Agora, percebe isso na prática, quando você está totalmente envolvido em algo, uma conversa, uma atividade, um momento simples, existe menos eu, menos autoanálise, menos preocupação com imagem, menos esforço para ser algo. E, curiosamente, é nesses momentos que você se sente mais leve, mais autêntico e mais presente, porque você não está tentando o ser, você está se vivendo. Agora, deixa eu te perguntar, quanto da sua energia vai para sustentar uma ideia de quem você é? E quanto disso poderia ser liberado se você simplesmente não precisasse manter isso o tempo todo? Respira, sente essa possibilidade, não como algo que você precisa forçar, mas como algo que já acontece naturalmente quando você está presente. Traz aqui, algo muito importante se revela. Quanto mais você tenta definir quem você é, mais rígido você se torna. Mas quanto mais você permite não se fixar, mais livre você fica para mudar, para crescer, para se adaptar. Isso é profundamente alinhado com o ensinamento do não-eu, não como negação da existência, mas como libertação da rigidez. Você não é um ponto fixo, você é um processo, um fluxo. Sabe-se quando você para de tentar se congelar, a vida volta a se mover com você. Eu me lembro de uma situação com meus discípulos. Um deles estava muito preocupado com a forma como era visto pelos outros. Ele disse: Mestre, eu quero ser alguém melhor. Eu respondi: então pare de tentar ser alguém fixo. Ele ficou confuso. E eu continuei: o que muda, pode aprender. O que é fixo, apenas se defende. Dudu Bansel, veja, quando você não precisa defender uma identidade, você aprende mais rápido, você escuta melhor, você cresce com mais leveza. Já agora que te observa, o que em você ainda tenta se manter fixo? Uma imagem, uma crença, uma história sobre quem você é. E o que aconteceria se isso pudesse relaxar um pouco, não desaparecer, mas se tornar mais leve, mais flexível? Respira, permanece com isso, porque no próximo passo vamos entrar em algo que naturalmente surge quando essa rigidez se dissolve, uma forma de presença que inclui não só você, mas também os outros. Fosta rentuisasse que a compaixão se expande, não como esforço, mas como consequência natural da clareza. Agora, observa com cuidado quando você não está tão preso a uma identidade fixa, quando há mais espaço, mais presença, menos defesa, algo começa a acontecer, naturalmente. Sua relação com os outros muda. Tasmano antes, as pessoas eram vistas através de filtros, o que elas pensam de mim, se me aceitam, se me respeitam, se estão certas ou erradas.
mas agora com menos apego ao eu. Esse filtro começa a enfraquecer e você começa a ver de outra forma, mais direta, mais humana, mais real. Mas você começa a perceber que, assim como você, cada pessoa também está lidando com seus próprios pensamentos, seus próprios medos, suas próprias dores. Na psicologia, isso se conecta com empatia e regulação emocional. Quando você não está reagindo automaticamente, você consegue perceber o outro, sem se perder, sem absorver tudo, sem se defender o tempo todo. E isso abre espaço para algo mais profundo, compaixão. Mas não aquela compaixão forçada, não aquela ideia de preciso ser bom o tempo todo. É uma compaixão natural que surge quando há clareza. Meus discípulos muitas vezes confundiam isso. Eles achavam que compaixão era sempre ceder, sempre dizer sim, sempre agradar. Mas isso, muitas vezes, era apenas medo de rejeição. Até que um dia, um deles me perguntou: Mestre, como ser compassivo sem se perder? Eu respondi: quando você está claro por dentro, você pode se importar sem se abandonar. Percebe a diferença? Antes, você ajudava, buscando aprovação. Você cedia para evitar conflito. Você se ajustava para ser aceito. Agora, você pode ajudar por escolha, pode dizer não, com respeito, pode estar presente sem se anular. Isso é maturidade emocional. Isso é alinhamento. Nem agora, deixa eu te perguntar. Quantas vezes você confundiu ser compreensivo com se abandonar? Quantas vezes você ficou quando já sabia que precisava ir? Quantas vezes você disse sim quando tudo dentro de você dizia não? Respira, sem julgamento. Apenas reconhece. Porque ver isso já começa a transformar. E aqui, algo importante se revela. Quando você não precisa mais de aprovação, seus relacionamentos mudam. Alguns podem se afastar. Certo? Porque estavam baseados na validação, na adaptação, no esforço constante. Outros se aprofundam, porque passam a ser baseados em verdade, em presença, em autenticidade. E isso pode parecer desafiador no início, mas também é libertador. Eu me lembro de uma situação com meus discípulos. 2 deles entraram em conflito. Ambos queriam estar certos. Ambos queriam ser compreendidos. Eu apenas observei-o por um tempo. E então disse: vocês estão ouvindo ou apenas esperando sua vez de falar? Silêncio. Porque naquele momento ficou claro que o problema não era o que estava sendo dito, mas o apego, a própria posição. Quando esse apego diminui, algo muda. Você começa a ouvir de verdade. E ouvir sem se defender é uma das formas mais profundas de conexão. Assim agora, percebe isso? Quando você não precisa provar que está certo, quando você não precisa vencer, quando você não precisa ser validado, o que sobra? Talvez presença, talvez abertura, talvez um tipo de paz nas relações. E isso não significa aceitar tudo ou concordar com tudo. Significa responder com clareza, não com reatividade. Agora respira, permanece com isso. Porque no próximo passo, vamos entrar em algo ainda mais essencial. Como viver isso? No mundo real, no cotidiano, nas pequenas decisões, nos momentos comuns. Porque é aí que tudo isso se torna vivo. Agora, traz tudo isso para algo simples, o seu dia a dia. Porque não é no silêncio perfeito, não é no momento ideal que essa clareza é testada. É no comum, na conversa rápida, na mensagem que você recebe, na resposta que demora, no olhar de alguém, na decisão pequena que parece insignificante. É aí que tudo isso aparece. Agora me diz,
O que acontece quando alguém demora para te responder? Sua mente cria histórias, suposições, inseguranças. E quando alguém fala algo que você não esperava, você se fecha, se defende ou tenta controlar a situação. Esses são os momentos reais. E é aqui que a prática começa a se tornar viva. Mas na psicologia, isso se relaciona com reatividade automática, padrões condicionados que surgem antes mesmo da consciência. Mas agora, você já não está completamente inconsciente desses padrões. Você começa a perceber, e esse pequeno espaço entre o estímulo e a resposta é onde tudo muda. Porque ali você pode escolher, não perfeitamente, não sempre, mas cada vez mais. Meus discípulos eles começaram a notar isso no cotidiano. No início, falhavam muito. Reagiam, se irritavam, se fechavam, e tudo bem. Porque perceber já é parte da prática. Um dia, um deles veio até mim, frustrado. Mestre, eu continuo reagindo, mesmo sabendo de tudo isso. Eu respondi, então agora você reage e percebe. Antes, você apenas reagia. Percebe a diferença? Antes, era automático. Agora, a consciência. E com o tempo, esse espaço cresce. Agora, observa isso hoje, em situações simples. E quando algo te incomodar, quando algo não sair como esperado, quando alguém agir de forma inesperada, você não precisa mudar tudo, mas talvez possa fazer uma pequena pausa, respirar e perceber o que está surgindo dentro de você, sem agir imediatamente, sem se identificar totalmente. Apenas ver, e às vezes isso já muda completamente a forma como você responde. Tyson, agora, deixa eu te perguntar, como seria seu dia se você tivesse um pouco mais de espaço entre o que acontece e como você reage? Talvez menos conflito, menos desgaste, mais clareza. E isso não exige perfeição, exige presença. E presença se constrói aos poucos, momento após momento, situação após situação. Eu me lembro de uma situação simples, com meus discípulos. Estávamos comendo em silêncio e um deles derrubou a tigela. Ele imediatamente ficou tenso, olhou ao redor, esperando o julgamento. Mas ninguém reagiu. Apenas continuamos, presentes. Depois, ele disse, eu percebi que o desconforto não estava no que aconteceu, mas no medo do que os outros pensariam. Eu apenas assenti. Porque muitas vezes, o sofrimento não está na situação, mas na interpretação. Agora, percebe isso? Quantas coisas no seu dia ganham peso, não pelo que são, mas pelo significado que a mente cria. E o que aconteceria se esse significado fosse visto como apenas um pensamento, não como verdade absoluta? Respira, permanece com isso, porque no próximo passo vamos integrar tudo isso ainda mais profundamente, entrando em um estado onde viver com presença, deixar ir e agir com clareza começa a se tornar natural. Que age sem esforço excessivo, sem luta interna constante, apenas fluindo. Agora, observa isso com muita sinceridade. Quando você começa a perceber, quando você começa a pausar, quando você começa a não reagir automaticamente, algo muda, mas não de forma brusca. É sutil. Você começa a viver com um pouco mais de espaço dentro de você. E esse espaço faz toda a diferença, porque antes tudo era imediato. Pensamento surgia, você acreditava. Emoção surgia, você reagia. Situação acontecia, você se envolvia completamente. Agora, existe um pequeno intervalo, e nesse intervalo, você não está mais preso. Na psicologia, isso se aproxima do que chamamos de desfusão cognitiva, a capacidade de ver pensamentos, não como verdades absolutas,
E isso muda completamente sua experiência. Um pensamento surge. Isso vai dar errado. Antes, isso virava realidade interna. Agora baixa, mas você percebe. Isso é um pensamento. E só isso já reduz o impacto. Outro surge. Essa pessoa não gosta de mim. Antes, contração. Agora, observação. Percebe? Você não precisa lutar contra o pensamento. Não precisa substituir. Não precisa negar. Apenas não se fundir com ele. Meus discípulos levaram tempo para entender isso. Eles tentavam controlar a mente, queriam parar de pensar, queriam eliminar emoções. Até que um dia, eu disse, a mente não precisa ser controlada, precisa ser compreendida. E isso mudou a forma como eles praticavam. Vós, agora, observa isso em você. Quantas vezes você já tentou parar de sentir, parar de pensar, ser diferente do que está sendo? E o quanto isso só gerou mais tensão? Agora, experimenta algo diferente. Deixa os pensamentos virem, deixa as emoções surgirem, mas não entra em todos. Como se você estivesse vendo nuvens passando no céu, algumas mais densas, outras mais leves, mas todas passageiras. Faison respira e observa isso por um instante e percebe que existe algo em você que observa sem ser afetado da mesma forma. Esse lugar não precisa se defender, não precisa provar, não precisa reagir, apenas percebe. E quanto mais você descansa aí, menos você se perde nos movimentos da mente. Faça-se agora, deixa eu te perguntar, quem você seria se não acreditasse automaticamente em tudo que pensa? Respira, sente essa possibilidade, porque isso abre espaço para algo muito importante, leveza. Você continua vivendo, você continua sentindo, continua pensando, mas com menos peso. Eu me lembro de uma situação com meus discípulos. Um deles estava angustiado, preso em pensamentos repetitivos. Ele disse, mestre, minha mente não para. Eu perguntei, e quem disse que ela precisa parar? Ele ficou em silêncio, e naquele momento, algo mudou, porque o problema não era a mente em movimento, era a resistência ao movimento. E agora, observa isso. O que você tem resistido internamente? Um pensamento, uma emoção, uma sensação. E o que acontece se você para de resistir, mesmo que por alguns segundos? Respira, permanece com isso, porque no próximo passo, vamos tocar em algo que surge naturalmente. Daqui, um tipo de paz que não depende das circunstâncias externas, uma estabilidade que não vem do controle, mas da compreensão. Se isso muda profundamente a forma como você vive. Agora, permanece aí, não precisa mudar nada, apenas continua percebendo. A respiração ainda está acontecendo, o corpo ainda está aqui e você ainda está presente, sem esforço, sem tentativa de fazer certo, apenas sendo, agora, com suavidade. Traz atenção novamente para o fluxo da respiração, o ar entrando, o ar saindo, sem controlar, como se você estivesse apenas acompanhando. E enquanto você observa, percebe uma coisa sutil, você não está fazendo a respiração acontecer. Ela acontece sozinha, assim como muitas coisas na sua vida. Agora, deixa isso aprofundar um pouco. Se a respiração acontece sem esforço, o que mais? Você tem tentado controlar, que também poderia simplesmente fluir? Não responde rápido, apenas deixa a pergunta ecoar. Caos respira seu mas agora, sente o corpo novamente, os ombros, o rosto, a mandíbula. Talvez exista alguma tensão, bem leve, e ao expirar, permite soltar, só um pouco,
sem forçar relaxamento, apenas não segurando tanto. Percebe a diferença? Relaxar não é fazer algo, é parar de fazer esforço desnecessário. Agora, com esse mesmo cuidado, traz atenção para a mente. Talvez existam pensamentos passando, imagens, mas lembranças, fragmentos, e em vez de entrar neles, apenas observa, como quem vê movimento, sem precisar acompanhar cada um, sem precisar resolver nada agora. Só ver. Meus discípulos, no início, se frustravam aqui. Eles diziam: Mestre, minha mente não para. E eu dizia: ela não precisa parar. Você só precisa não correr atrás dela. Agora, experimenta isso. Um pensamento surge e você não vai junto. Esse ele passa. Outro surge, você observa, e ele também passa, como nuvens, cruzando um céu que não precisa fazer nada. Respira e sente isso por alguns instantes. Agora, aprofunda mais um pouco. Percebe que existe um espaço entre você e aquilo que surge. Você sente, mas não é só isso. Você pensa, mas não é só isso. E nesse espaço, existe uma calma que não depende de nada externo. Taj? Agora, deixa eu te perguntar. Se você não precisa reagir imediatamente, se você não precisa controlar tudo, se você não precisa sustentar uma imagem, quem você é nesse instante? Não responde com palavras. Sente. Fica nisso. Por alguns momentos. Permanece em silêncio interno. Agora, lentamente. Traz uma leve atenção para o coração. Não físico apenas, mas essa região do peito, onde muitas vezes você sente emoções mais profundas. Tá-se na faz e sem forçar nada. Apenas percebe como está esse espaço, agora. Aberto, fechado, neutro. Tudo bem. E agora, com muita suavidade, permite que haja um pouco mais de gentileza aí, não como obrigação, mas como possibilidade. Como se você estivesse se tratando com o mesmo cuidado que ofereceria a alguém que você ama. Respira e fica mais um pouco aqui, porque no próximo passo, isso começa a se expandir ainda mais, não só dentro de você, mas na forma como você sente a vida como um todo. Sem pressa, a gente continua. Agora, permanece mais um pouco, sem pressa de sair, como se você estivesse apenas sentindo o que ficou. Percebe? Talvez algo esteja diferente, não necessariamente grande, mas sutil. Um pouco mais de espaço, um pouco mais de silêncio, um pouco menos de peso, e isso já é suficiente. Porque essa mudança não acontece de uma vez. Ela acontece assim, aos poucos, quase invisível, mas real. Agora, antes de seguir com o seu dia, leva algo simples com você, não como regra, mas como lembrança. Você não precisa controlar tudo para que a vida continue. Você não precisa segurar tudo para que nada se perca. Você não precisa se provar para ter valor. A vida já está acontecendo, com ou sem o seu esforço constante. E quando você começa a confiar nisso, mesmo que só um pouco, algo dentro de você começa a descansar. Meus discípulos levavam tempo para perceber isso. Eles sempre queriam mais respostas, mais controle, mais garantias. Até que um dia, um deles disse: Mestre, sinto que estou começando a confiar, mesmo sem entender tudo. Eu apenas sorri e respondi: Então você começou a viver em vez de tentar controlar a vida. E talvez isso esteja começando a acontecer com você também. Agora, ao longo do seu dia, observa onde você pode soltar um pouco, onde você pode pausar antes de reagir, onde você pode simplesmente respirar e voltar. Não precisa fazer perfeito, não precisa lembrar o tempo todo, apenas voltar quando perceber.
E isso já transforma mais do que parece. Agora, se esse momento fez sentido para você, se em algum ponto, algo dentro de você se reconheceu, se inscreve no canal, deixa o like, porque isso ajuda essa mensagem a chegar em mais pessoas que talvez também estejam precisando desacelerar, soltar, respirar. Ele comenta aqui embaixo: eu deixo ir se confio no fluxo. Só de escrever isso, você começa a reforçar esse movimento dentro de você. E se puder, compartilha esse vídeo com alguém que você sente que precisa ouvir isso. Às vezes, uma mensagem no momento certo muda o dia de alguém ou até algo mais profundo. Fica bem, se cuida e vai com calma. A vida não precisa ser corrida o tempo todo. Até o próximo momento.